Veio por mim e por ti. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Gênesis. Hoje, Gênesis capítulo 31. Mas antes é necessário que eu faça alguns pedidos. E o primeiro é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas. Outro pedido é para que você nos siga nas redes sociais, porque ali nas redes sociais da igreja você pode acompanhar na agenda da semana os dias, horários e temas dos estudos que nós disponibilizamos ali. Então venha participar para você adquirir mais conhecimento da parte do Senhor. E outro pedido também é para que você leia todo o capítulo. Portanto, hoje é essencial que você leia todo o capítulo 31 para entender aí essa parte que nós vamos destacar. Quero ler hoje, então, Gênesis capítulo 31, do versículo 19 até o versículo 29, que diz: Enquanto Labão tinha saído para tosquear suas ovelhas, Raquel roubou de seu pai os ídolos do clã. Foi assim que Jacó enganou a Labão, o arameu, fugindo sem lhe dizer nada. Ele fugiu com tudo que tinha e, atravessando o Eufrates, foi para os montes de Gileade. 3 dias depois, Labão foi informado de que Jacó tinha fugido. Tomando consigo os homens de sua família, perseguiu Jacó por 7 dias e o alcançou nos montes de Gileade. Então, à noite, Deus veio em sonho a Labão, o arameu, e o advertiu: Cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas nem ameaças. Labão alcançou Jacó, que estava acampado nos montes de Gileade. Então Labão e os homens se acamparam ali também. Ele perguntou a Jacó: Que foi que você fez? Não só me enganou, como também raptou minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra. Por que você me enganou fugindo em segredo, sem avisar-me? Eu teria celebrado a sua partida com alegria e cantos ao som de tamborins e das harpas. Você sequer me deixou beijar meus netos e minhas filhas para despedir-me deles. Você foi insensato. Tenho poder para prejudicá-lo, mas na noite passada, o Deus do pai de vocês me advertiu: Cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas nem ameaças. Hoje eu comecei esse estudo com uma canção bem conhecida ali do cantor cristão, que chama Alma Cansada, né? E por que que eu citei ali? Porque a gente percebe nessa história, em todo o capítulo, pelo acordo, pelo pacto, pela aliança que eles vão fazer ainda lá para o final do capítulo, o acordo que vai haver entre Labão e Jacó, ali a partir do versículo 43, a gente vê ali então Deus cuidando tanto de Jacó, mas também de Labão. Portanto, é necessário nós percebermos que Deus ele cuida de todos com um propósito. A gente percebe que isso já aconteceu na história, lá no capítulo 20, quando Abraão ele vai ali falar que Sara é sua esposa, que a Sara é sua irmã, não é a sua esposa, é a sua irmã. E aí então Abimeleque toma ela por esposa. E ali no capítulo 20, versículo 3, fala que certa noite Deus veio a Abimeleque num sonho e lhe disse: Você morrerá. A mulher que você tomou é casada. Portanto, Deus cuidou da vida de Abimeleque. Ele apareceu para Abimeleque para cuidar da vida de Abimeleque. Mas ele apareceu para Abimeleque ali também para cuidar do casamento de Abraão e da esperança de Abraão, que era a promessa que Deus havia feito para Abraão.
Agora nós percebemos algo semelhante, porque a atitude de Jacó, ela também é condenável. O que acontece? Aqui no versículo 19, vai falar então que a Raquel roubou os ídolos do pai dela. Mas ali no versículo 20, quando fala, foi assim que Jacó enganou a Labão, essa palavra no hebraico, ela é traduzida por Jacó roubou o coração de Labão. Esse roubou o coração, que seria a tradução literal do texto, significa que ele roubou o coração dele, vai significar que ele enganou ou defraudou Labão. Essa aí que é a interpretação correta. Então aqui vai falar que foi assim que Jacó enganou, né? E aí, como eu falei aqui, enganou ou fraudou, né? Seria essa aí a tradução. Isso defraudou, né? Seria essa a tradução. Por quê? Porque lá no versículo 43 desse capítulo 31, Labão fala assim: as mulheres são minhas filhas, os filhos são meus, os rebanhos são meus, tudo o que você vê é meu. Então, nesse sentido aqui que vem essa palavra enganou. Essa aí é a interpretação desse texto aqui. Portanto, a forma como Jacó sai de lá é essa que o autor aqui, né, o autor do texto está querendo transmitir para a gente, a mensagem que o autor do texto está querendo transmitir para a gente. Então, a gente percebe que se por um lado Labão engana Jacó, quando dá a Lia ao invés de Raquel, e depois dá Raquel, e aí ele fica ali 14 anos trabalhando para Labão por causa de uma mulher que ele queria, porque ele queria apenas uma mulher, e ele acaba trabalhando 14 anos por isso, viveu ali ao todo 20 anos, você pode ver ali no versículo 38, que ele vai falar, 20 anos estive com você. Então ele ficou ao todo 20 anos ali trabalhando ali para Labão, mas o Senhor fala que foi ele, o Senhor, que o abençoou nesse período que ele esteve ali. O Senhor aparece aqui para Jacó, fala com ele, fala a respeito dele sair dali. O texto vai começar falando que era para ele sair dali e voltar para a terra dos seus pais. Lá no versículo 3 fala: e o Senhor disse a Jacó: volte para a casa de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. Portanto, o Senhor tinha esse propósito com Jacó dele voltar para a região onde que ele estava, para poder cumprir ali a promessa que foi feita para Abraão, aonde ele voltaria ali para a terra, ele se estabeleceria ali, e ali a sua descendência iria habitar nessa terra, como o Senhor falou para Abraão. 430 anos depois, né, eles iriam então tomar posse ali daquela terra, o Senhor estaria dando a posse daquela terra ali, portanto ele deveria voltar para lá, ele não poderia ficar nessa terra tão distante aonde eles estavam, e como nós já falamos ali, essa região ali é bem próxima ali da Babilônia. Portanto, o Senhor tinha para eles uma promessa, e o Senhor estava guiando então toda a história de Jacó para cumprir essa promessa que ele havia feito ali para Abraão. Portanto, agora a gente percebe a intervenção direta do Senhor ali na vida dos dois, porque se o Senhor apareceu para Jacó, para ele voltar para a terra onde habitava ali o pai dele, agora e ele vai sair com medo, e a gente percebe que Abraão teve medo, e as atitudes de Abraão quando ele teve medo são parecidas com as atitudes de Isaac, quando também teve medo, que também são parecidas com a atitude de Jacó. E perceba
que lá quando nós citamos aqui Gênesis capítulo 20, versículo 3, é, Abraão falou que a Sara era sua irmã, falou para o Abimeleque que a Sara era sua irmã por medo. E aí agora a mesma coisa acontece por medo. É, a gente vai perceber no texto que Jacó vai falar aqui então a respeito do que eles estavam falando sobre ele. E daí essa situação dele querer sair dali, o medo. Jacó foi tomado ali pelo medo, e por causa desse medo, ele pegou e foi. Não que ele não esteja cumprindo a palavra do Senhor, mas algo o que estava motivando ele ali foi exatamente essa dele estar com medo. Lá no versículo 1 vai falar assim: Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo: Jacó tomou tudo o que o nosso pai tinha e juntou toda a sua riqueza à custa do nosso pai. Portanto, e aí continua o versículo 2: E Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era mais a mesma de antes. Portanto, a gente percebe então esse medo. E aí o Senhor fala para ele: está na hora de você sair e voltar para a terra lá dos seus pais. E aí agora a gente vê essa atitude então de Labão, aonde Labão foi, e Labão aqui querendo enganar, e a gente percebe essa fala aqui de Labão como enganando, porque ele vai falar aqui que ele queria se despedir da filha, que ele queria se despedir dos netos ali, mas lá no versículo 42, Jacó fala: se o Deus do meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaque não estivesse comigo, certamente você me despediria de mãos vazias, mas Deus ouviu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e na noite passada ele manifestou a sua decisão. Portanto, a gente percebe que é um enganador falando com outro enganador, então agindo assim, né, com certas artimanhas, mas agora Jacó resolve então ser direto e objetivo ali com Labão, falando que, na verdade, Labão não queria se despedir das filhas, o que Labão queria era pegar isso tudo de volta, e que se o Senhor não interferisse nessa história, não aparecesse para ele em sonho, o temor de Isaque, como ele chama aqui, né? Ele chama o Senhor de o temor de Isaque. Se o temor de Isaque não tivesse falado com ele num sonho, ele certamente iria para buscar ali as suas filhas, seus netos e todo o rebanho ali de volta, e mandaria então Jacó de mãos abanando embora. O que a gente aprende com toda essa história é que Deus é justo e que ele preserva, né? Ele preservou tanto a vida de Labão quanto a vida de Jacó. Ele interferiu aqui porque Jacó poderia talvez ser até morto por Labão e os seus filhos e os homens ali da sua casa. Então, o Senhor veio e interviu ali em favor dos dois, tanto de Labão quanto de Jacó. Mesma coisa acontece lá em Gênesis capítulo 20, entre Abimeleque e Abraão. O Senhor cuidou dos dois, preservou os dois. O Senhor tem um propósito na caminhada de Jacó, mas não é por causa desse propósito na caminhada de Jacó que o Senhor vai fazer distinção entre ele e Labão. Ele vai agir de forma justa, ele intervém para preservar Labão. Na nossa caminhada, nós podemos ficar tranquilos, porque o Senhor tem um propósito para as nossas vidas. Bom é quando sabemos qual que é o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu sei qual que é o propósito do Senhor para a minha vida. Você sabe qual que é o propósito do Senhor para a sua vida? Busque saber, conhecer esse propósito, e o Senhor só vai te revelar na intimidade. Quando sabemos qual é o propósito, enquanto não se cumprir esse propósito, nós somos imortais. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.